Vencemos! Vitória super importante do São Paulo Futebol Clube para dar aquele respiro. Bora falar sobre os bastidores dessa vitória, falar sobre a coletiva do Crespo que nos deu alguns pontos e eu vou trazer informações complementares às falas do Crespo. Marcos Antônio e a proposta que o Flamengo está preparando para o tricolor paulista até o fim desta semana. E também trazer detalhes sobre o jogador que o São Paulo está negociando neste momento e tentando a liberação junto ao seu clube. Beleza? Ai, rapaz. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo. São dois planos. O primeiro plano é o plano campeão da Libertadores, que você tem direito ao grupo exclusivo no WhatsApp, é o grupo fechado, onde eu levo sempre informações com exclusividade para vocês. E o outro tem um vídeo exclusivo aqui no YouTube, um vídeo sempre bombástico, trazendo uma apuração muito forte sobre alguns bastidores. E também tem o nosso grupo aberto, onde você pode pautar o canal, fazer perguntas, tirar esclarecimentos e tudo mais, eu sempre respondo lá vocês, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube e trazer as informações depois dessa vitória maravilhosa. São Paulo vence, começa o Campeonato Brasileiro bem, com 3 pontos, num jogo que pode não ter sido brilhante, mas foi com a cara São Paulo. O segundo tempo principalmente foi vibrante, o Enzo Dias brigando por cada bola, o Enzo Dias, cara, ele nos representa dentro de campo. Sabino e Arboleda fazendo uma grande partida, mesmo na falha defensiva geral, que eu acho que foi mais mérito do Pedro do que propriamente um demérito da defesa do São Paulo. O Alan Franco também foi bem, mas destaque para esses dois. O Enzo Dias, mais uma vez, eu preciso destacar o Enzo Dias. O Enzo Dias é surreal que ele jogou bola ontem contra o Flamengo. Rafael fez grandes defesas, aquela defesa que ele fez no final do jogo também foi surreal, sempre nos ajudando. Precisa pegar pênalti, né, Rafael, para ir ficar perfeito, mas é um bom goleiro. Bobadilha demorou para entrar no jogo, mas melhorou no segundo tempo. O Marcos Antônio a mesma coisa, o Marcos Antônio é muito decisivo. O Flamengo, ó, eu não sei vocês, mas na minha visão, tá? O Rui Costa ele deveria ter pegado o telefone, discado lá, primeiro o Face ID, né? Pum, desbloqueou, lista de contatos. José Boto. Liga e fala, alô José Boto, 25 milhões de euros é pouco, agora eu quero 40. E desliga o telefone e não fala, ainda manda, ó, enxupa, vencemos. Aí, ó, desliga o telefone, ponto final. Se quiser agora o Marcos Antônio é 40 milhões de euros. Tá? Ele foi importante na construção dos 2 gols, ajudou nos 2 gols. Quando ele conseguiu acordar na partida, o time conseguiu melhorar. O Danielzinho fez o seu primeiro gol no jogo, com a camisa do São Paulo. Luciano mais uma vez decisivo. Eu odeio amar o Luciano e amo odiá-lo ao mesmo tempo. É incrível a saga de anti-herói que o Luciano tem com a camisa do São Paulo. Depende do contexto. Ou ele vira herói ou ele vira vilão. Mas conseguiu ajudar o São Paulo, o cara se movimentando bem. O Lucas acabou entrando mal, o Crespo demorou até um pouquinho para mexer, mas no fim das contas vencemos. Um resultado importante que dá alívio para o São Paulo. E até conversando com algumas pessoas ali depois da partida, o sentimento foi, todo mundo que eu conversei foi alívio. Alívio, comemoração, o vestiário realmente estava num tom de comemoração, não diria de um título, mas de realmente algo que estava engasgado, sabe? Porque vamos imaginar, gente, e para vocês entenderem como é que estava o vestiário depois do jogo. Um vestiário que estava animado, na expectativa, e talvez tenha sido essa virada de chave. O Rafinha, ele viaja no ônibus, né? A viagem é complicado, né? Mas ele vai para o CT da Barra Funda e entra no ônibus com os atletas e vai motivando, e ali no vestiário ele também estava com os atletas. E aí ficou muito evidente para os atletas que essa partida contra o Flamengo era crucial para o São Paulo ter esse ânimo para o restante da temporada. E foi o que aconteceu depois. O clima no vestiário foi, gente, vencemos o Flamengo, que é o time que é cotado para ganhar tudo esse ano, então a gente tem capacidade, a gente tem possibilidade de, mesmo com tudo o que aconteceu antes, de conseguir coisas melhores na temporada. Os caras ali, eles não estão com o objetivo de se escaparem do rebaixamento. Eles querem algo grande, eles querem ter um motivo para sonhar, para pelo menos se iludir, como se fossem nós torcedores. A gente sabe da situação do clube, mas a gente gostaria de se iludir com a possibilidade de um título de Copa do Brasil ou Sul-Americana, por exemplo. E é o mesmo sentimento ali. Então foi, com todo mundo que eu conversei, foi um clima de festa, não de título, mas
um clima de festa, de euforia e de desabafo. Esse que é o ponto. Porque imagina, gente, perdeu para o Vitória antes na última rodada do Brasileirão do ano passado, e aí quando a gente pensou que iríamos ter paz e os jogadores também, aconteceu tudo o que aconteceu. E aí, esse ano já eram 5 jogos, a gente ganhou do São Bernardo de um joguinho bem mequetrefe, perdemos para a Portuguesa, iríamos ganhar do Corinthians lá na casa deles e tomamos um balde de água fria praticamente no último lance, perdemos para o Palmeiras, então vencer o Flamengo foi, olha gente, estamos aqui, somos São Paulo. E o Rafinha foi muito importante nesses primeiros dias, justamente para tentar dar esse ânimo para o elenco, para tentar dar esse ânimo para o grupo. E foi nesse clima que o São Paulo ficou logo depois ali no vestiário. Foi um sentimento de que, tá vendo? Tá vendo como a gente consegue? Tá vendo como é possível? Tá vendo como juntos somos mais fortes? Tá vendo como a gente consegue realmente competir? Então é bem possível e plausível que daqui para frente a gente possa ter algumas situações diferentes. A gente espera que já venha uma vitória importante na próxima partida contra o Santos. E aí trazer alguns pontos da coletiva do Crespo. Vocês lembram, né? Eu falei para vocês que o Rafinha iria conversar com o Crespo e depois trouxe que o Rafinha conversou com o Crespo. E o tom da coletiva do Crespo já foi totalmente diferente. Ele foi perguntado sobre os 45 pontos, se ele faltavam só 42, e vocês já viram que ele já foi um discurso completamente diferente, porque houve esse papo com o Rafinha. E eu deixei bem claro que era um incômodo que poderia virar algo pior se ele continuasse batendo nessa tecla, mas que neste primeiro momento há um respaldo para o Crespo fazer o seu trabalho. E é natural, e é normal isso. Então o Crespo se tocou, o Crespo se ajudou. Tudo bem que a vitória ajuda? Ajuda. Mas o Crespo não falou de nada polêmico que não fosse o jogo ou os jogadores, porque ele falou até de negociações de Alisson e de Marcos Antônio, por exemplo. Então ele focou estritamente naquilo que ele teria que fazer, que era técnico. E ele, na coletiva, ele fala que ele, quando é São Paulo, ele fala muito com o coração e tudo, que ele é um cara campeão como jogador e como técnico, que ele sempre quer ser campeão, mas que ele estava colocando os pés no chão e parou com essa história de fazer 45 pontos, porque houve esse papo com o Rafinha. Então já houve essa mudança de chave e esse primeiro trabalho do Rafinha. Então eu não vou me animar com o Rafinha ainda, porque ainda é pouco, mas em poucos dias o Rafinha conseguiu melhorar o ambiente do elenco, intermediou essa negociação dos atrasados e já conseguiu ali fazer com que o Crespo entendesse que tá uma porcaria antes, tava Crespo, mas tenta amenizar um pouco para não colocar a gente mais lenha na fogueira. Tenta abraçar, tenta motivar, tenta trazer por um outro lado, por uma outra percepção. Aqui dentro você fala, porra, não consigo trabalhar, toda hora é política, toda hora é isso, é direito atrasado, mas na coletiva, dá uma segurada, Crespo. Segura um pouco, deixa isso para lá. Então é mais ou menos nesse cenário que fica aí essa situação do técnico Hernan Crespo, tá? Então, a coletiva nos mostrou que o Rafinha já está trabalhando, já está conseguindo realmente fazer até que o Crespo entenda que realmente tem algumas situações que ele não precisa levar para a coletiva. Então, por hora, ainda bem, vencemos, Crespo continua respaldado, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que esses próximos capítulos se mantenham como aconteceu na noite de quarta-feira, que a gente consiga ao menos se iludir, sabe? Me deem o prazer de me iludir com uma possibilidade de título. Eu quero que as frustrações do São Paulo esse ano sejam por ter quase conseguido um título. Não que estava brigando para não cair, de impeachment, disso tudo que aconteceu nos últimos meses. Porque aí pelo menos fica estritamente do lado do futebol e do sentimento que acontece. Eu quero ser campeão, tá? Mas se for para ter uma decepção, que seja com uma eliminação dolorosa, não com essas coisas que vem acontecendo de ser quase rebaixado no Paulista. E o Crespo ele já fala também num tom dos próximos jogos do Paulista com um tom confiante, né? Teve um trecho na coletiva que ele falou, são 3 jogos, 2 em casa e 1 fora contra o último colocado, então eu estou confiante. É isso, Crespo, é isso, entendeu?
temos a realidade, sabemos da realidade, sabemos, mas também não dá para ter um ar derrotista no São Paulo, independentemente da fase. Tá? Ele é realista? É, e eu gosto disso, mas acho que ele estava forçando um pouco o tom para um lado mais derrotista, que aí acho que ficaria mais complicado. Mas enfim, o que vocês acham? Agora vamos passar para o mercado da bola, porque tem muita informação importante para a gente trazer. Vou trazer detalhes da possibilidade do que o Flamengo está pensando de proposta para o São Paulo e também um jogador que o São Paulo está negociando e está tentando trazer já em janeiro. Beleza? Só antes, desculpa. Aqui embaixo na descrição tem um link para você fazer os cursos da Futebol Interativo, tá? São R$30, 30% de desconto nos cursos Inteligência Artificial no Futebol, tem curso de técnico, de goleiro, auxiliar, marketing esportivo, direito esportivo, tem muito conteúdo para você. Então aqui embaixo na descrição tá um link da Futebol Interativo. Bora começar a trabalhar com futebol em 2026, tá? Bora lá. O São Paulo está negociando com o Mirassol a possibilidade da antecipação do Lucas Ramon. O São Paulo assinou um pré-contrato com o lateral direito de 31 anos. Até do que eu tenho de informação, ele ganha R$45 mil lá no Mirassol. No São Paulo ele ganharia algo em torno de 100 mil, tá? Então ele teria um pouco mais do dobro do valor aí da sua contratação. Ainda não me passaram se é em carteira e ainda teriam luvas ou se realmente esse valor já incluiria luvas, mas ele teria esses vencimentos aumentados no São Paulo. Como o São Paulo já tinha esse pré-contrato com o Macís chegando, o Macís entende que vale o Rui Costa insistir aí na sua liberação. O São Paulo fez uma proposta inicial de liberar o Luan ao Mirassol por empréstimo, pagando a parte dos salários do atleta. O Mirassol negou. O São Paulo vai e faz uma proposta de R$500 mil para o Mirassol para antecipação desse contrato. O Mirassol negou. O São Paulo faz uma nova proposta de 600 mil, o Mirassol negou. Aí agora o São Paulo fez uma oferta de 1,5 milhão com parcelamentos, né? Então não seria um valor à vista. O São Paulo postergaria esse pagamento ali, algumas parcelas, o Mirassol recusou. O São Paulo, através do Rui Costa, continuará tentando a liberação do atleta, só que há um discernimento, há uma ideia dentro do São Paulo, e é corroborada pelo staff, de que eles estão tentando punir o Lucas Ramon, porque houve essa conversa entre o Lucas Ramon e o Mirassol para essa renovação contratual, só que o Lucas Ramon não quis essa conversa e as negociações ali foram bem conturbadas e sem comunicar o Mirassol, o Lucas Ramon assinou um contrato com o São Paulo. E aí, na visão do Lucas Ramon, ele assinaria esse pré-contrato com o São Paulo, o Mirassol ia liberar e ia ficar tudo certo. Só que o Mirassol tá fazendo o jogo duro, tá realmente fazendo aí uma dificuldade nessa negociação. Então agora o São Paulo está nessa berlinda. Há uma impressão internamente, há pessoas que já admitem a possibilidade do Lucas Ramon chegar realmente só em maio. Tanto é que nesta quinta-feira o Igor Felisberto, lateral direito, já vai começar a trabalhar com os profissionais. Ele teve ali alguns dias de folga depois ali do jogo da Copinha, e aí agora vai se apresentar para o elenco e já vai começar a treinar, porque o São Paulo já entende que vai ser bem difícil essa liberação do Lucas Ramon. Tá tentando, só que o Mirassol não tá... O problema não é que o Mirassol tá fazendo contrapropostas, o Mirassol tá negando tudo que o São Paulo tá ofertando. Então há essa dificuldade do São Paulo de entender se de fato essa negociação pode acontecer. Então o São Paulo já está trabalhando com a possibilidade dele só chegar em maio, tá? Então o São Paulo tá tentando essa negociação. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Para a gente fechar, proposta que o Flamengo deve enviar ao São Paulo até o fim de semana. Até o fim de semana o Flamengo vai enviar uma proposta ao São Paulo pelo Marcos Antônio. Repito e reitero, o Marcos Antônio não vai forçar a sua saída, ele está deixando a decisão nas mãos do São Paulo. E o São Paulo alega que o Marcos Antônio só sairá por valores astronômicos. E aí o São Paulo impôs ao Flamengo o valor de 25 milhões de euros para a venda do Marcos Antônio. Apesar desse valor alto, o Flamengo acredita que o São Paulo só está fazendo jogo duro e jogando para a torcida, que quando chegar uma proposta oficial na mesa, a conversa pode ser diferente. Repito,
Essa é a versão dada pelo Flamengo e é através da minha apuração e que bate também com informações de colegas do Rio de Janeiro. E o Flamengo não vai fazendo uma loucura financeira. É bem difícil do Flamengo chegar nesse valor de 25 milhões de euros, até porque eles estão pagando 42 lá no Paquetá. E aí, até que eu conversei para entender um pouquinho do mercado do Flamengo, eles querem ainda pagar algo em torno de 30 milhões por um centroavante, que agora eles querem também um novo centroavante no mercado. Então eles não querem pagar tanto assim pelo Marcos Antônio. E aí, do que eu tenho de informação, a proposta que o Flamengo vai enviar ao São Paulo será algo em torno de 6 a 7, 8 milhões de euros em dinheiro, mais a cessão do Alan. Por que eu estou falando de 6 a 8 e a cessão do Alan ainda não está definida? O Alan, ele estará na proposta do Flamengo, porque é um jogador que o Flamengo não conta e que já houve o interesse do São Paulo. Só que, justamente, o Flamengo está tentando entender qual que é a melhor proposta a ser enviada. Se é 6, 7 ou 8 milhões de euros e se o Alan vai por empréstimo com o São Paulo pagando, vai por empréstimo com o Flamengo pagando a totalidade do salário dele, vai por empréstimo com uma divisão de salários, ou vai por indefinitivo. Então o Flamengo está estudando essas possibilidades, se inclui ou não nessa proposta de 8 milhões de euros, mais os valores que o São Paulo teria que pagar da Lazio, ou se não, isso já está embutido. Então são esses pequenos detalhes que a diretoria do Flamengo vai conversar depois. Eles vão o José Boto, o Papi, vão definir de fato qual que vai ser a proposta protocolada no papel enviada ao São Paulo, o que não aconteceu. Houve a reunião no Hotel Rosewood na quarta-feira de manhã, o Boto recebeu isso, aí ficou preparando as questões das contratações, teve o jogo, teve outras questões, então ainda não houve o tempo do Boto assimilar o que foi dito pelo Rui Costa, concatenar as suas ideias e ver de fato qual que será essa proposta a ser enviada no papel para o São Paulo. Só que aí eu que não sou bobo nem nada, falei, conversei com o Flamengo, o que eles estão pensando é mais ou menos nesse cenário. E aí, conversando com uma pessoa importante do São Paulo, foi me dito, nessas condições não vai haver negócio. Se eles colocarem pelo menos o dobro de dinheiro, a gente começa a conversar. Então é mais ou menos nesse cenário que a gente está nessa apuração do Marcos Antônio neste momento. E aí digo e repito, não é mais 25 milhões de euros, Flamengo, agora é 40. Se vira. Não é um malvadão? Paga. Não tem problema não. Só pagar. Pix. Faz um Pix. Agora falando sério, peço desculpas, né? Eu falei que o quê? 12 milhões de euros eu vendi Marcos Antônio, eu não vendo mais não. Manda ali, 15 milhões de euros, assume as dívidas da Lazio, manda Alan, manda Cebolinha. E se bobear, manda Pedro, manda Jorginho, manda Rascaeta também. Agora, meu irmão, a soberba voltou. Sacanagem, vamos ainda manter os pés no chão. Só antes de fechar o vídeo, vou fazer um desabafo, eu quero a opinião de vocês sobre o lance do pênalti no Arrascaeta. Mas assim, eu tô achando uma sacanagem o que estão fazendo. Teve até comentarista de arbitragem falando que tinha que ter marcado o pênalti, se baseando em câmera lenta, não se baseando na velocidade correta ali do lance do Alan Franco com o Arrascaeta, onde ele valoriza o lance, ele chega inteiro na bola. O Arrascaeta ele chega inteiro na bola para finalizar. Ele finaliza mal. E o Alan Franco ao contato? Mas um contato relevante para a marcação de pênalti é que o Arrascaeta achou que, como aconteceu no último jogo lá na Vila Belmiro entre Flamengo e São Paulo, que ele poderia se jogar de qualquer jeito e ter pênalti. Aí o Felipe Luiz faz entrevista coletiva reclamando da arbitragem, o Jorginho fica lá pé da vida e é expulso. Os jogadores do Flamengo fazem uma fila ali em volta do árbitro, do Vitor Pereira. Tem comentarista de arbitragem falando que foi pênalti. Tem comentaristas falando que foi... Gente, desculpa. De verdade. Se for para ficar marcando esse tipo de pênalti todo lance, todo jogo, a gente tá ferrado. Então, assim, acreditar que isso foi pênalti, para mim, é uma loucura. E querem até, quem sabe, desmerecer um pouco da arbitragem do Wilton Pereira. Eu não gosto da arbitragem do Wilton Pereira, mas ele foi super bem no jogo de ontem.
há méritos também. Até como eu elogiei o Candançan no clássico contra o Palmeiras. Para mim, o Candançan errou no único lance que ele errou mesmo, foi não ter dado amarelo no início do jogo pro Piquerez. Até a falta no Mike, no terceiro gol, se eu não estiver enganado, eu acho que não tem problema não marcar. De verdade, eu não acho que... de verdade, se tivesse marcado e se não tivesse marcado como não marcou, para mim tá tranquilo, é do jogo. Para mim é lance de jogo. E ontem o Wilton Pereira fez uma boa arbitragem, não precisou dar amarelo para ninguém durante o jogo, depois expulsou o Jorginho, então ele foi muito bem. E querem desmerecer um pouquinho essa arbitragem do Wilton Pereira inventando aí essa situação. O que vocês acham disso tudo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos. Deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Vamos rumo aos 20 mil inscritos. Um abraço para todo mundo e se torne membro, hein? Tchau!